Olá pessoal, bem-vindos ao canal Medicina em Class. Eu sou o professor Giovanni Amorim e este é o nosso curso de eletrocardiografia básica. Nós vamos hoje ministrar a aula de número 29. Nós que estamos explorando o tema da condução atrioventricular. Já vimos os aspectos da condução sinoatrial, vimos na última aula bloqueio atrial de primeiro grau. Trouxemos um exemplo na última aula e hoje vamos estudar, pessoal, a primeira de duas aulas de bloqueio de segundo grau. Eu quero lembrar para vocês então que nós estamos trabalhando com a condução atrioventricular e que para analisar a condução atrioventricular nós nos recorremos ao intervalo PR. Lembrando que o intervalo PR tem duração normal de 120 a 200 milissegundos. Então nós vamos observar, pessoal, que no bloqueio de segundo grau, ao passo que no bloqueio de primeiro grau todas as ondas P's eram conduzidas, aqui nós vamos ter ondas P's que não são conduzidas. Então, ora são conduzidas, ora não são conduzidas, e essa intermitência é o que caracteriza o bloqueio de segundo grau. Muito bem, nós temos dois tipos de bloqueio sinoatrial, bloqueio atrioventricular de segundo grau, pessoal. O bloqueio MOPTIS 1 e o bloqueio MOPTIS 2. No bloqueio MOPTIS 1, nós vamos observar um alentecimento, um retardo progressivo da condução AV, até que a condução AV não acontece, portanto, nós vamos encontrar a marca eletrocardiográfica dessa condução que não acontece, que é a onda P não conduzida, onda P bloqueada. Já o MOPTIS 2 vai apresentar esse bloqueio de uma forma abrupta, sem alterar previamente o intervalo PR. Então venha comigo, vamos olhar, pessoal, esse eletrocardiograma. E eu quero chamar a atenção para o traçado de D2 longo. Então aqui nós temos o nosso traçado de D2 longo. Esse é um eletro de uma senhora de 63 anos de idade, hipertensa, tabagista, que se encontra internado na unidade coronariana por dor precordial típica das síndromes coronarianas, claro, e síncope, né? Então ela tem aqui um dado a mais, ela tem um aspecto de história clínica que é a síncope. E eu quero que você observe comigo, pessoal, o D2 longo. Uma batida rápida de olho, pessoal, já vai nos permitir observar que todo QRS se faz preceder de onda P. Então aqui a gente tem todo QRS precedido de onda P, que é uma das caracterizações interessantes, necessárias para que a gente analise a condução AV. Vamos nos lembrar que todas essas avaliações que fazemos pressupõem o ritmo sinusal. Se o ritmo não for sinusal, a gente não vai conseguir fazer esta avaliação. Então, outro aspecto que chama atenção, pessoal, é que de cara a gente observa que o espaço, o intervalo entre as ondas R's varia. Por exemplo, vamos observar aqui, olha, o intervalo entre o terceiro e o quarto QRS e entre o quarto e o quinto é visivelmente diferente. Esse intervalo é muito maior do que esse intervalo. Então, pessoal, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Eu quero convidar você a observar comigo, já tenho aqui meu compasso ajustado para esse intervalo PR, aqui está, e eu vou então comparar com o intervalo PR seguinte. Observem vocês, eu vou fixar aqui para mostrar bem. Olha, já não abarca mais, eu vou ter que aumentar o meu compasso. Significa que esse espaço aqui é maior do que esse. Quando eu caminho para o próximo, pessoal, já tem novamente que ele não abarca. Então eu vou ter que aumentar novamente, mostrando que há uma progressão do intervalo PR. Novamente aqui é o fato acontecendo. Eu sou obrigado a reajustar o meu compasso para abarcar esse PR que agora é maior ainda. E finalmente, pessoal, observe que novamente isso acontece. Observe bem que o PR aqui novamente se alenteceu. A condução ficou retardada, ficou demorada. Por isso, registra no traçado eletrocardiográfico como aumento do intervalo PR. Observe aquela série inicial que nós começamos, pessoal. Olha a diferença. Olha a diferença. Esse é o tamanho
do intervalo PR que viemos acompanhando, aqui nós já estamos falando de quase 400 milissegundos de duração, pessoal, ao passo que aqui ele parte de um intervalo PR normal. E observa o que acontece com a próxima onda P. Essa onda P se encontra bloqueada. Essa onda P, ela não se faz, pessoal, ela não se faz suceder de QRS aqui. E aí nós vamos entender por que esses intervalos são maiores. Porque aqui existe uma onda P bloqueada. Vamos a esse intervalo. Veja, a mesma coisa, o intervalo PR maior. E aqui está uma onda P que não foi conduzida, que não resultou na chegada do estímulo nos sítios ventriculares com a geração de onda P. Então, pessoal, toda vez que a gente observar um afastamento súbito de um RR, observar entre as hipóteses, a gente pode ter exatamente essa. Então, o que eu quero trazer de mensagem para vocês nesse eletrocardiograma, pessoal? Vamos observar esse esquema aqui embaixo. Eu fiz um esquema para você. Então, a gente tem um padrão PQRS e aqui nós chamamos de X o nosso intervalo PR. Vamos lembrar que o intervalo PR se mede do início da onda P ao início do QRS, né? Então inclui a própria onda P e o segmento, que é uma porção isoelétrica, uma porção de reta, o segmento PR. Vamos chamar de X nesse nosso exemplo. No próximo ciclo elétrico, nós vamos observar que o mesmo intervalo PR já se alongou. Agora ele tem a métrica de X mais Y, ele aumentou então de duração. No próximo evento, pessoal, nós vamos ter que aqui o intervalo PR contado do início da onda P ao início do QRS, inclui então a duração de P e a duração do segmento PR. Nós vamos observar aquele resultado da soma de X mais Y mais Z, sendo X o primeiro dos intervalos, sendo Y mais X o segundo dos intervalos e Z um acréscimo que nós precisamos fazer para chegar então nessa métrica alongada. Até que, pessoal, nós observamos então uma onda P bloqueada, uma onda P que não tem o sequenciamento de QRS, então nós vamos observar na verdade P, aqui é um vácuo de QRS, para voltar no QRS, para voltar no intervalo PR X original. Pessoal, eu devo dizer para vocês que esse PR X original pode ser normal ou não. No exemplo que nós mostramos, a gente tinha um intervalo PR menor do que 200 milissegundos, até que ele chegava aqui já com o dobro da sua extensão, já com 400 milissegundos, né? Então, posso partir de um PR normal ou posso partir de um PR já aumentado. E aí, pessoal, por favor, é uma coisa muito importante em eletrocardiograma. Às vezes a gente vê o aluno dizer assim: puxa, bloqueio de primeiro grau e bloqueio de segundo grau. Não, pessoal, isso seria um erro apontar o diagnóstico assim. Se nós partirmos de um PR aumentado e houver um momento que esse PR for alongando, caracterizando o bloqueio atrioventricular de segundo grau MOPTIS 1, nós vamos sempre nos referir ao dano mais grave, vamos dizer assim. Então nós não vamos nos importar se o PR original de um ciclo é um PR menor do que 200 milissegundos, portanto normal, ou maior que 200 milissegundos e, portanto, que naquele momento caracterizaria, se fosse só esse evento, um BAV de primeiro grau. Então você sempre deve referir-se pelo pior dano, né? Então, bloqueio de terceiro grau, que nem vimos ainda, são piores do que bloqueio de segundo grau. Bloqueio de segundo grau são mais graves clinicamente do que bloqueio de primeiro grau. Então, isso é uma dica importante. Sempre mencione o pior evento, né? No caso aqui da condução atrioventricular, o pior tipo, a pior modalidade de bloqueio AV. Muito bem, pessoal, nós chamamos de fenômeno de Wenckebach, já que foi descrito por Wenckebach. Nós já falamos de Wenckebach quando falamos da história da eletrocardiografia. Wenckebach foi quem descreveu esse fenômeno do
do progressivo aumento do intervalo PR até que uma onda P não seja conduzida. Então nós temos Moptis, que foi o descritor dessa classificação, e o fenômeno de Ventquebra caracterizando então esse alongamento do intervalo PR. Então você que é rápido no gatilho já deve ter imaginado, e se o phase está correto, que o Moptis 2, em contrapartida, é aquela condição que a gente tem a súbita não condução da onda P, ou seja, o súbito bloqueio de onda P, sem que a gente observe previamente nos ciclos anteriores o fenômeno de Ventquebra. Tá? E esse é o mote, naturalmente, da aula que vem, pessoal. Então, aula curtinha, eu sempre prefiro assim, rachar os temas em segmentos bem curtinhos para facilitar a sua memorização, para facilitar a sua revisão quando você quiser voltar nesse tema e rapidamente ter acesso a ele. A gente então faz briefings bem pequenininhos, vídeos bem pequenininhos para que você consiga de uma forma mais tranquila e mais rápida fazer acesso a esse conteúdo. Pessoal, é isso por hoje, um grande abraço, até a próxima aula. Na próxima aula, então, vamos falar sobre bloqueio atrioventricular de segundo grau, Moptis 2, aquele que a gente tem uma parada súbita, um bloqueio súbito da onda P. Até lá, pessoal, um abraço, obrigado pela companhia, tchau, tchau!